Hey, hello everyone. Welcome to Sampa Church Online. And my name is Beto Oliveira. And I'm here for to get few songs and can worship together. And I don't know where now you're physical, but take your place, take your moment, and let's go enjoy together. But before we start, take the Sampa Church link, and please send in your social media and your WhatsApp. Invite your friends and your family. Call it they can come together, enjoy, and God's so good in our life. Amen. Let's go pray. Father Lord, just I want to say thank you, Lord Jesus. You prepared this place for us, and we here together, Lord, and then we want to worship, Lord Jesus, and we glorify your name, Lord Jesus. We send in our heart to you, Lord. We send in our voice. And Father, just continue, Lord, listen to us, Lord Jesus. Continue watching us, Lord Jesus. And continue, Lord Jesus, blessing us, Lord. Blessing our house, blessing our family, our friends, our life. Please, Lord Jesus, just send in your way, Lord. Send your angels, Lord, and make your way in our life, Lord Jesus. That's my prayer to you, Lord. And then please receive in our worship. And in Jesus' name, amen. Let's go worship. Let's go enjoy together. Amen.
life, in our house, in our family, Lord, in our heart. You are welcome, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus' blood and righteousness, and dare not trust the sweetest friend, but holding trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness, and dare not trust in the sweetest frame, but holding trust in Jesus' name. Sing it all together. Christ alone. Christ alone. Cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness sends to hide His face, on His unchanging grace, in every heart and storming gate, my echo holds within the veil. My echo holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When He shall with trumpet sound, all may and dead in Him be found. Dressed in His righteousness alone, faultless stand before
to you in my brokenness, and no other king can have someone become to save my soul.
Hello, everyone. Welcome again to Sampa Church Online. Oi, seja bem-vindo novamente ao culto da Sampa Online. One of the things I would like to encourage you to do is send us an email telling us what God has been doing in your life over the past few months. Gostaria muito de que cada um de vocês pudesse nos enviar um e-mail aí contando o que Deus tem feito nas suas vidas aí nesses últimos tempos. We've been talking about how our perspective can change everything. Nós temos falado um pouquinho a respeito de como a nossa perspectiva das coisas podem mudar. I want to show you a few pictures and show you how or why perspective is really important. E eu quero mostrar para você agora algumas fotos que falam um pouquinho a respeito de perspectiva e como isso pode ser diferente do que a gente pensa. In this first picture, it looks like this man is falling while holding onto his bicycle. Nessa primeira foto, parece que esse camarada, esse ciclista, está caindo enquanto ele segura a sua bicicleta. But if you look close, he's just actually laying down. Se você olhar bem de pertinho, você vai descobrir que isso aí é um truque, que ele só está lá deitado. In this next picture, it looks like that there is a person who is falling. E nessa outra, parece que tem uma pessoa que está caindo. But this person that looks like they're not falling at all. They're actually just jumping. Mas eles não estão caindo de maneira nenhuma. Na realidade, eles estão pulando. And in this last one, it looks like that this dog is actually flying. E nessa outra, olha só que loucura. Parece que esse cachorro tem até asas e está voando. But the dog isn't flying at all. All the people are actually laying down. Mas, na verdade, o cachorro não está voando de maneira nenhuma. As pessoas que estão ali do lado dele é que estão deitadas. So our perspective, the way that we see things, can actually change everything. Então, a nossa perspectiva, a maneira como a gente vê as coisas, pode fazer uma diferença total no resultado daquilo que a gente pensa. This is true when looking at photos, but it's also true when we look at our spiritual life. Isso é verdade quando a gente fala a respeito de fotos como essa, ou mesmo quando a gente fala da nossa própria vida espiritual. When you and I face difficult times, we have two choices. E quando nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida, nós temos duas opções. We can say that we're just only the victim, Nós podemos dizer que nós somos somente vítimas, or we can change our perspective and trust that God has a plan for our life. ou então a gente pode mudar a nossa perspectiva e começar a perceber que Deus tem um plano para as nossas vidas. I want us to look again at Romans chapter 8, verse 28, where it says, "And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose." Eu queria que a gente desse uma olhadinha em Romanos 8, 28 e percebesse algumas verdades muito importantes ali. E diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Now, I realize that it's probably easier for us to say this, but it's also much harder for us to actually do this or live it out. Eu penso que é muito fácil a gente chegar e falar esse versículo, mas é muito difícil a gente viver o que ele diz. God has a purpose for your life, even when bad things happen. Deus tem um propósito para a sua vida, mesmo quando coisas horríveis acontecem. Last week, we started looking into the life of Joseph, and we talked about how Joseph was born into a very dysfunctional family. Na semana passada, nós começamos a falar sobre a vida de José e nós pudemos ver como José nasceu numa família totalmente disfuncional. In his family, they struggled with favoritism, which creates all kinds of security issues. Na família dele, tinham problemas de favoritismo que acabavam criando problemas de segurança na vida das pessoas.
We also saw how they used deception, and because of this deception, it created trust issues. E nós vimos também que eles eram pessoas que ficavam enganando umas às outras, por isso criava-se problemas de confiança no meio deles. And we saw how passivity and not standing up for what was right can create hope issues. E nós vimos também com os problemas de passividade que criavam essa situação em que as pessoas não se levantam para defender o que é certo, e isso trazia problemas de esperança no meio deles. And if you missed this message, you can go back onto our Facebook page and watch it. E se você por acaso perdeu essa mensagem, você pode ir lá na nossa página do Facebook e ver essa mensagem. So today we're looking at how God has a dream and a plan for Joseph's life, but he also has a dream and a plan for your life as well. Deus tinha um plano para a vida de José, e da mesma maneira, ele também tem um plano para a sua vida. So today we're going to look in Genesis chapter 37, and this is where God gives Joseph a dream or a plan for his life. E hoje nós vamos olhar para Gênesis capítulo 37 e vamos ver que é ali que Deus dá um sonho que é também um plano para a vida de José. And this is what it says starting in verse 2. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. Isso é o que está escrito lá em Gênesis 37, 2. Esta é a história de família de Jacó, da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilhah e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. So Joseph comes back to his father and he's telling a bad thing about his brothers. Então veja, José está aqui se voltando ao seu pai e falando, olha, os meus irmãos estão fazendo coisas horríveis. And this is not like a little kid telling on his brother, oh, he touched me. Isso não é como se fosse uma criança falando para o pai, olha, o meu irmão mais velho veio aqui e ele me tocou, tentou fazer alguma coisa ruim comigo. And this is more like adults dealing with a business. Isso é realmente coisa de gente grande lidando com coisa importante. And remember, their whole family has dysfunction. And part of this dysfunction was Reuben. He has slept with one of his father's wives. E lembre-se que essa família é uma família disfuncional e parte disso tem a ver com o Reuben, por exemplo, ter se deitado com a mulher do seu próprio pai. And one of the reasons that he did this was to try to gain an advantage in being the leader of the family. E uma das razões por que isso aconteceu é porque ele estava tentando se posicionar de maneira vantajosa para ganhar a liderança da família. And then Simeon and Levi, after someone raped their sister, they went and killed everyone in the entire village where this person lived. E o Simeão e o Levi, vejam só, mataram todas as pessoas de uma vila depois deles estuprarem a sua irmã. So now in verse 3 it says, now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. E lá nos versos 3 e 4 do 37 está escrito assim, ora, Israel gostava mais de José do que qualquer de outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele de maneira amigável. So what's happening here is Joseph is kind of looks like he's going to become the leader of the family. That's why his father gave him the special coat.
Então, veja bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte, o José está ali parecendo que vai ser o camarada que vai se tornar o líder da família. E o pai dele deu para ele uma túnica ornamentada, muito especial. So now we'll keep reading in verse 5 about what's happening. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and the moon and the 11 stars were bowing down to me." E agora a gente continua lendo um pouquinho mais para entender por que dessa confusão toda na vida de José. Lá nos versículos 5 a 9 do capítulo 37, está escrito assim: certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. "Ouçam o sonho que tive", ele disse aos seus irmãos. "Estávamos amarrando os feixes, os mastros de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram: então você vai reinar sobre nós? Quem disse que você vai nos governar? E odiaram a José mais ainda, por causa do sonho e daquilo que ele disse. Depois, teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. It's important to understand that in this second dream, what he's talking about, the sun and the moon are his father and mother, and the 11 stars are his brothers. É importante entender que no segundo sonho, quando ele fala do sol e da lua e das estrelas, ele está falando do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. So we'll keep reading, and it says, when he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream that you had? Will your mother and I and all your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Então, nós vamos continuar lendo aqui nos versículos 10 e 11 para que a gente possa entender o desenrolar dessa história cada vez melhor. Quando o contou ao pai, à mãe e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: "Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você?" Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. So, specifically in this part of the Old Testament, dreams are considered a revelation from God. Nesse momento do Velho Testamento, os sonhos são considerados revelações que vêm de Deus. And these two dreams seem to be saying the same thing. It appears that God is speaking to Joseph about becoming the leader. E esses dois sonhos falam a respeito do mesmo conteúdo, que significa que José parece que realmente vai se tornar um líder. In another part of Genesis, in Genesis chapter 15, Abraham has a dream. Abraham is Joseph's great-grandfather, and everyone knew about this dream. E no capítulo 15 de Gênesis, nós vemos Abraão tendo o sonho, que é bisavô de José, e ele parece que passou o conhecimento desse sonho para toda a sua geração seguinte, então eles sabiam do que iria acontecer provavelmente no futuro.
And it says this, then the Lord said to him, know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. Então, lá nos versículos 13 e 14 de Gênesis 15, está escrito assim: então o Senhor lhe disse a Abraão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. So this dream is telling them that at some point they will end up in Egypt, but no one knows how. Então, esse sonho está dizendo que, ainda que não saiba como isso vai acontecer no futuro, em algum ponto desse tempo futuro, eles estarão lá no Egito. So Joseph's brothers, they're jealous of him because of his dreams, and they're jealous because their position in the family feels threatened. Então, veja só, os irmãos de José estão com ciúme dele, com dor de cotovelo, porque a posição deles dentro da família está ameaçada, a posição de prestígio e liderança. Sometimes God takes you in a direction that you don't want to go. Veja bem, muitas vezes Deus acaba levando você para um lugar, para uma direção que você não gostaria de ir. In verse 12, it says this, now his brothers had gone to graze their father's flocks near Shechem. And Israel said to Joseph, as you know, your brothers are grazing the flocks near Shechem. Come, and I'm going to send you to them. Very well, he replied. Lá no versículo 12 do capítulo 37 de Gênesis também está escrito assim, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Então ele disse, sim, senhor. So now Joseph, he's on his way on a trip to go find his brothers. Remember, he's wearing his very special jacket. Então agora, veja, José está aí, a comando do seu pai, né, viajando para encontrar com os seus irmãos, vestindo a sua túnica maravilhosa que ele ganhou de presente. And in verse 18, it says this, but they, his brothers, they saw him in the distance, and before he reached them, they plotted to kill him. Here comes that dreamer, they said to each other. E lá no versículo 18 em diante está escrito assim, mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. E eles diziam, lá vem aquele sonhador. All they can see is their jealousy for their brother. Tudo que eles podiam enxergar é que eles estavam possuídos de ciúmes por José. In verse 20, it says, come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dreams. E lá no versículo 20, está escrito assim, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será desse sonhador. So the question now is, will God's plan for Joseph's life ever come true? Então, a pergunta que não quer calar agora, nesse momento, é a seguinte, será que o plano de Deus para a vida de José se realizará mesmo? And as we continue reading this story, we'll see that God will use even difficult things to accomplish his plan. E quando a gente continua lendo essa história, a gente vai perceber o seguinte, que Deus usa as maiores dificuldades para que ele possa realmente cumprir o seu plano. His brothers are so jealous that they throw him into a pit and they actually want to kill him. Os seus irmãos estavam tão cheios de ciúmes, tão possessos, que jogaram ele dentro de um poço e queriam matá-lo ali.
But God is going to use these hardships in Joseph's life to fulfill his plan. Mas Deus vai usar essas dificuldades da vida de José para cumprir o seu plano a respeito dele. So what they end up deciding to do is to sell him as a slave. Então, diante disso tudo, o que os irmãos decidiram fazer foi, ao invés de matá-lo, vendê-lo como escravo. In verse 26, it says, Judah said to his brothers, "What will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he's our brother, our own flesh and blood." And his brothers agreed. E lá no versículo 26, então, Judá disse o seguinte aos seus irmãos: o que nós ganharemos se matarmos o nosso irmão, escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos disseram: ok, concordamos. So this part is actually crazy to me. They say, "Hey, you're my brother. We shouldn't kill you, but we'll sell you into slavery instead." Essa parte, na realidade, eu acho que ela é muito louca, né? Ah, ele é nosso irmão, então a gente não vai matá-lo, mas vamos vender ele como escravo. That's true brotherly love. Isso é realmente um amor fraternal. In verse 28, it says, "So when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites, who took him to Egypt." E lá no verso 28, então, está descrito o que aconteceu. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. So now his brothers, they take his fancy jacket, they tear it, and they put some animal blood on it, and they tell their father that he was attacked and killed by an animal. Então, os irmãos pegam agora a túnica do José, rasgam, colocam sangue nela, simulam ali um ataque e contam ao seu pai que ele foi atacado por um animal feroz. And so Jacob, his father, goes into this long mourning that lasts until he dies. E então, Jacó, a partir desse momento, entra no período de luto que vai ficar durante toda a vida dele, até a sua morte. And so now Joseph, he's on his way to Egypt as a slave. What do you think that he must be thinking? E agora, José está a caminho do Egito. O que você acha que está se passando ali na cabeça dele? O que ele está pensando? He thought that he would be the clan leader, that God had a plan for him, but now he's in slavery. E ele pensava que ele ia ser o líder do clã, ia estar numa posição maravilhosa. Mas agora, ele é somente um escravo. What do you think would happen if someone were to quote Romans 8:28 to him? You know that God works everything for the good of those that love him. E o que você acha que aconteceria se alguém fosse lá citar para José o Romanos 8:28? Oh, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. If it was me, I would probably punch that person in the throat, and then I would be wondering, God, where are you? What are you doing? Se fosse eu iria dar um tapa na cabeça dessa pessoa e ainda estaria perguntando: Deus, onde é que está você no meio de tudo isso aí? Parece que você perdeu o controle das coisas. Then it's really important not to miss what it says in verse 36. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of Pharaoh's officials, the captain of the guard. Então, é muito importante agora a gente ver o que está escrito no versículo 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. He's not a slave working out in the fields. He's actually a slave working in the palace. Ele não é um escravo aqui trabalhando no campo, na agricultura. Ele é um escravo trabalhando no palácio. And he doesn't realize it, but he's actually now one step closer to God's plan.
E ele não tem a mínima ideia disso, mas agora ele está chegando mais próximo do que antes do plano que Deus tem para a vida dele. But things in his life are actually going to get worse, not better. And you'll have to join us next week to find out the rest of the story. Mas as coisas, na realidade, estão chegando num ponto agora muito pior do que antes. E você quer saber o que vai acontecer? A gente se vê na semana que vem e eu te conto o resto. But the big question for today is, how can we actually apply this to our life? Mas a grande pergunta para o dia de hoje é: como é que a gente pode aplicar o que está acontecendo até aqui nas nossas próprias vidas, no nosso dia a dia com Deus? Jealousy will rob you of seeing God's plan. Veja bem, o ciúme impedirá você de ver o plano de Deus para a sua vida. The only thing that Joseph's brothers could see is that he was going to be ruling over them. A única coisa que os irmãos de José enxergavam é que esse caçula estaria numa posição superior a eles. But in the first dream that Joseph had, the sheaths of grain were representing their prosperity. Mas no primeiro sonho que José teve, os feixes ou os maços de trigo estavam representando a prosperidade de todos eles. And in the second dream, they're pictured as stars. And in their culture, this was an image of exaltation. E no segundo sonho, os irmãos também são mencionados ali e são ilustrados como estrelas. E estrelas naquela época significavam uma figura de exaltação, de proeminência. And so in the end, his brothers, Joseph's brothers, end up being clan leaders for the tribes of Israel, and they were very well known. E no final de todo esse processo, na realidade, os seus irmãos se tornaram os líderes da tribo de Israel, se tornaram pessoas famosas, proeminentes. I think in my life and maybe even in your life, we struggle with comparison. We compare our life to the lives of those around us. Eu acho que na minha vida e também na sua, nós temos essa briga conosco mesmos, essa dificuldade de ficar nos comparando com os outros, com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. We tend to measure how well God is doing by how well God is doing compared to us, to other people's lives. Nós tendemos a comparar quão bem nós estamos indo na vida ao compararmos o quão bem outras pessoas estão indo na vida delas, e assim nós achamos que estamos nos comparando da maneira correta diante de Deus. If God is doing something really good in my friend's life and he's not in my life, I begin to question God. E se Deus está fazendo uma coisa muito maravilhosa na vida de algum amigo meu e ele não está fazendo a mesma coisa na minha, que eu também acho super legal, então nós tendemos a questionar a Deus por causa dessa situação. I think another thing that we can learn is that we don't quit when things seem bad. Uma outra verdade que nós podemos aprender aqui, que é muito importante, é que nós não devemos desistir quando as coisas parecem meio negras e difíceis. So remember, Joseph, he was in a pit and it wasn't going well, and then he ends up in slavery. Então, lembre-se, José foi lançado dentro de um poço e depois vendido como escravo. He thought that he was going to be a clan leader, but God actually had an even bigger plan. Ele pensava que ele seria um líder do clã da sua própria família, mas Deus tinha um plano muito maior para ele. And the real challenge for you and for me is, do I actually believe Romans 8:28? E o grande desafio para mim e para você é a seguinte pergunta: eu realmente acredito no que está escrito em Romanos 8:28? This is what it says, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. E mais uma vez, veja o que está escrito lá, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo
com o seu propósito. I also think that we need to learn that God's plan is perfect. Uma outra verdade que precisamos aprender é muito importante, é que o plano de Deus é perfeito. There may be moments where it may not seem perfect, but it's perfect. Em determinado momento ou situações, não parece nada perfeito, mas continua sendo perfeito. And your plan and God's plan may not always be the same. E o seu plano e o plano de Deus não necessariamente são a mesma coisa. Another thing that we need to learn is that God's plan is for my good. E a outra coisa que nós devemos aprender é que o plano de Deus sempre visa o meu melhor. There may be things that aren't good, but God can even use those to accomplish good. Pode até haver coisas que a gente não considere, que não parecem ser boas, mas Deus vai usá-la para que o melhor dele possa acontecer para nós. The next thing that we need to learn is that God's plan is sacred. E uma outra coisa que devemos aprender também muito importante é que o plano de Deus é sagrado. And we may think, wouldn't it be better if God just revealed the whole plan for us so that we could see every single step? E a gente muitas vezes, na nossa infantilidade, querendo as coisas fáceis, pensa, não seria melhor se Deus revelasse todos os passos do seu plano, do começo até o final? I think it's important for us to know that God just wants us to trust him, and that in that moment, he will give you everything that you need in that moment. Eu penso que é muito importante que a gente perceba que Deus quer que nós confiemos nele em cada momento. E em cada momento, em cada passo, ele nos dará exatamente aquilo que nós precisamos. Don't doubt the goodness of God when things don't go the way that you want. Olha, nunca duvide da bondade de Deus quando as coisas não acontecem da maneira que você quer. Let's pray together. Vamos orar. God, I thank you for today and for the people that have joined us for Church Online. Senhor, eu te agradeço por esse dia e pelas pessoas que se juntaram conosco no culto online aqui. God, I am thankful that you do have a plan for us in our life. Senhor, eu sou muito grato porque o Senhor realmente tem um plano para cada um de nós em nossas vidas. God, I pray that you would help us to know that your plan is perfect. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude a compreender que o seu plano é perfeitíssimo. And God, even when our situation in life is bad, God, your plan is still good. E mesmo quando a nossa situação na vida não é tão boa quanto a gente queira, o seu plano ainda é totalmente perfeito. God, I pray that you would grow our faith and help us to trust you more. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a crescer na fé e que a gente possa confiar mais do que já confiamos ainda no Senhor. God, I pray specifically for the people who may be going through a difficult time in this moment. God, please don't let them quit when things are going bad. E eu oro especificamente pelas pessoas que estão passando um momento de forte tribulação. Ajude o Senhor a não desistir no meio dela. God, my prayer is that we would not let jealousy rob us from seeing the plan that you have for our life. Eu também oro para que o Senhor não permita que nenhum tipo de ciúme ou de criancice venha roubar o plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas. In your holy name we pray. Amen. No seu santo nome nós oramos. Amém. So I want to thank you for those of you that have been able to be super generous, that have allowed us to give food boxes almost every week. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos vocês que têm sido super generosos e nos ajudado a fazer esse delivery de cestas básicas todas as semanas.
So if you or someone that you know is having a hard time getting enough food, please let the church know so that we can try to help. Então, se você ou alguém que você conhece está passando por alguma necessidade, por favor, informe a igreja para que a igreja possa estender a sua mão e ajudar, ok? And if you've been blessed and you would like to help the church bless others, you can find out how to give on the website. E se você tem sido abençoado e quer continuar ajudando, você pode olhar lá no website da igreja e ver como você pode ajudar. A nossa informação está lá. And I want to remind you that we'll continue Joseph's story next Sunday for an in-person service. E na próxima semana, no nosso culto presencial, continuaremos então a história de José. And that service will be 11 a.m. at IBTE. Look on Facebook or the website for directions. E esse próximo culto presencial vai ser lá no IBTE, ok? No dia 11 de julho. E você pode olhar no website durante a semana e a gente vai dar alguns avisos também para você ficar bem localizado quanto à questão da sua presença naquele domingo que vem. And remember, God is with you and God is for you. E lembre-se, Deus está com você e Ele é por você. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. Is your breath in our lungs, so
We pour out our praises to you only. We pour out our praises to you only. We pour out our praises to you only. Então, hoje nós vamos olhar aqui que Deus tinha um plano para a vida de José. Just a minute. Someone is ringing the bell here. Sorry. Okay. Can you stop for me? Yeah, no problem. Okay. I already said it, so I'm waiting on you to say it. Or do you want me to say it? Do you want me to say it again? No. I can go ahead and say it. Sorry. No, it's all good.